E olha só, tem gol contra a Chape, tem gol contra o Botafogo e gol contra o Atlético Paranaense. Então é uma boa opção aí contra o Fluminense, né? Claro que também pode roubar bolas, dar assistências. Contra a Chape roubou 3 bolas, contra o Botafogo ele deu uma assistência. Fala, gurizada! E aí, rodada 32 na área. Eu sou o Luiz, representante aqui do Guru do Cartola, e vamos aí para a rodada 32. Vou mostrar aqui para vocês o time da gurizada na rodada 31. Essa aqui foi a nossa escalação. Otero, o menino mito aí que nos ajudou muito na pontuação. Gabigol não foi bem, né? O Arrascaeta acabou não jogando com uma entorse aí no joelho. Tivemos algumas decepções de outros mitos também, além do Arrascaeta, assim como o Kahneman e o Pedro Jeromito, né? Tomaram aquele gol de falta ali, barreira abrindo aos 45 do segundo tempo. Aquele gol do CSA que estava fora do nosso roteiro aí. E perdemos 10 pontos, mas fizemos 54 pontos e conseguimos ainda assim subir aí nas nossas ligas que a gente não está liderando. Vou mostrar para vocês aqui a Liga dos YouTubers e explicar por que a escalação tem muito a ver com essa liga aqui. Olha só, a gente subiu para sexto, né? Tá tudo embolado aqui, do quarto para trás tá bem embolado. Subimos aí para sexto lugar, a gente está só subindo. A nossa diferença para o primeiro, que é o Kleiber aqui, tá de 110 pontos. Essa diferença que há poucas rodadas era de 150. Então ainda tenho esperança, vou correr atrás até o último segundo. Então isso aí explica a nossa escalação, porque esse time que eu vou montar aqui agora para vocês, ele é bem ousado, é um time para correr atrás, é um time arriscado, né? Tá fugindo do tradicional. Quem aí gostar do papai e mamãe pode parar de ver esse vídeo agora, porque esse vídeo é bola para frente, de cabeça erguida, sabe ali quando você tá perdendo o jogo e vai tirar um volante e botar um atacante, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pra cima com tudo, pro tudo ou nada, beleza? Então, se quiser ver o time aí, se liga que nós vamos pra cima. E pra começar, o meu goleiro aqui, ele é um mito, que tô escalando ele toda rodada aí. Na última rodada, ele mitou muito, foi o goleiro da seleção aqui do nosso time exclusivo pros sócios. É o Tadeu, né? Mitando demais da conta aí. Tadeu fez 17 pontos contra o Avaí, contra o Flamengo fez 7 pontos, 4 DDs. E os jogos fora de casa ele também foi muito bem, 19.7 aí contra o Atlético, né, que foi o jogo que eu falei que a gente escalou. Contra o Atlético Paranaense também 13,5, também estava nos nossos times. Então o Tadeu está numa fase incrível, é um jogo, né, não é fácil. O Santos ganhou o último jogo fora de casa, marcou 2 gols e mesmo assim vamos apostar no Tadeu. O Goiás está fazendo boas atuações em casa e o Tadeu está segurando ali atrás. Então agora vamos aí para as nossas laterais e já vamos começar arrochando aqui. Vai ter lateral tradicional, lateral mito, e vai ter lateral mito não convencional, aquele cara que dificilmente está entre os mais escalados. E digo mais, estou escalando o time da cruzada aqui, se eu ver que tem muita gente entre os mais escalados, eu vou trocar depois, vou postar lá no Instagram. Mas eu acho que vai ser esse time mesmo, porque ele já está bem ousado. Então, Marcos Rocha é o nosso lateral aí mais conservador, até uma média de 9 pontos em casa, né? Os laterais direitos que jogam contra o Corinthians, quando o Corinthians joga fora de casa, fazem em média 6,46 pontos, que é uma média altíssima, né? Então, olha só, Marcos Rocha com excelentes pontuações, né? Quando ele não garantiu o saldo de gols contra o Atlético aqui, por exemplo, fez 4,6. Então um cara muito bom aí pra gente escalar. E aqui os laterais direitos que jogaram contra o Corinthians, quando esses laterais estavam em casa, que é o caso aí do Marcos Rocha. Então o Apodi mitou 9,3. O lateral do São Paulo aqui também mitou, fez mais de 10 pontos. E o do CSA também, né? O CSA que jogou com vários laterais direitos aí. O Apodi tá jogando mais avançado. Então, falando em Apodi, ele é uma das nossas apostas aí para a próxima rodada. O CSA joga em casa contra o Vasco. E aqui as atuações recentes aí do Apodi, né? Tá fazendo gol, fez gol contra o Avaí, contra o Corinthians. Quando não fez gol, fez 7,5 pontos contra o Internacional. Então ele tá jogando muito avançado, não tá jogando como lateral direito, né? Tem liberdade ali no campo. E vamos apostar nele. A gente consegue ver aqui também pelo mapa de calor, olha só.
Aqui tá até caindo pelo lado esquerdo. Lembrando que, né, de origem ele é lateral direito. Contra o Inter, o cara é um coringa mesmo aí no campo. Vocês podem ver que ele joga bem solto aí, com bastante liberdade. Contra o Avaí aqui também, olha só, bem solto. Não é o lateral direito tradicional aí que a gente conhece. Então é um cara muito forte no contra-ataque também, pela velocidade que ele tem. Então é a nossa aposta aí, já começando como aposta. Teremos outras apostas aí do meio para frente, porque os nossos zagueiros, né, vão ser bem mais conservadores. São os dois zagueiros mitos aí do Cartola. O Vitor Cuesta mitou muito no último jogo. Vou mostrar aqui para vocês, né, no último jogo dele foi fora de casa contra o Ceará, fez 12,6, roubando 7 bolas. Então o Internacional perdeu esse jogo, né? Não garantiu o saldo de gols, obviamente, e o Cuesta fez 12,6. Muito mito o nosso zagueirão aqui para a próxima rodada. Pega o Fluminense, que vem de uma vitória contra o São Paulo, fez 2-0 em pleno Morumbi. Então, com saldo de gols ou não, o Cuesta é sempre uma boa opção aí. E vamos de Vitor Cuesta. Agora, o nosso outro zagueiro já não foi tão bem assim na última rodada, né? Estava nos nossos times. É o Pedro Jeromel, não estou nem achando ele aqui. Vou ordenar aqui pela aprovação da guruzada para ver se a galera tá botando fé no Jeromel. Ó, tá sim. Pedro Jeromel tá com aprovação muito boa da guruzada, né? Tem uma média muito ruim fora de casa. Não foi bem fora de casa. Só tem um jogo, na verdade, contra o Atlético, né? Fez menos 0,3. E vou apostar em Pedro Jeromel porque ele é muito mito, né? O Grêmio tem chance de sair sim com saldo de gols aí nesse jogo contra a Chape. A Chape é a vice-lanterna, claro que não é um jogo fácil, apesar disso, mas porque o Grêmio é favorito e o Jeromel é um mito nas roubadas de bola, né? Recentemente, na penúltima rodada, escalamos ele e ele ainda deixou o golzinho dele. Pedro Jeromito, então, nosso zagueiro fazendo dupla com Vitor Cuesta. Agora aqui na nossa meiuca, são jogadores mais ousados, que não estão sempre escalados, mas a gente está correndo atrás e mesmo assim são boas opções e eu vou mostrar para vocês. Começando aqui, deixa eu ver, por Rodrigo Lindoso, né? Rodrigo Lindoso, ele é forte sim dentro de casa, tem feito gol. Aqui fez gol contra o Atlético Paranaense. Se a gente recuperar aqui, filtrar pelas rodadas mais antigas, né? Estou filtrando agora as 20 rodadas mais antigas. O Rodrigo Lindoso tem mais gols aí, olha só. Tem gol contra a Chape, tem gol contra o Botafogo e gol contra o Atlético Paranaense. Então é uma boa opção aí contra o Fluminense, né? Claro que também pode roubar bolas, dar assistências. Contra a Chape roubou 3 bolas, contra o Botafogo ele deu uma assistência. Então vou apostar aqui no Rodrigo Lindoso, meio campo do Internacional. Acho que o Inter ganha esse jogo, né? Mas é difícil, o time do Internacional ali pro Cartola, eu acho um time equilibrado, você não sabe exatamente quem vai imitar. Então vou apostar aí na regularidade, né, do Rodrigo Lindoso. E agora, usando um pouco mais, mas nem tanto, Thiago Mito Neves, o impipocável, né? Se precisar de um cara para decidir, minha opinião é o Thiago Neves. O cara é impipocável mesmo, apesar de não estar no auge da carreira, mas ele tem decidido quando precisa, sempre foi assim. Então tem um jogo aí contra o Atlético, é um clássico, um jogo difícil. O Cruzeiro precisa vencer, o Atlético está numa situação mais confortável, apesar de ter melhorado sim, né, nos últimos jogos aí. O Thiago Neves decidiu contra o São Paulo, né, fez o golzinho dele, deu assistência contra o Bahia e agora tem um jogo contra o Atlético. Ele costuma crescer nos jogos difíceis e por isso vou apostar nele aí, porque com certeza estará em pouquíssimos times. Então vou de Thiago Neves, beleza? E agora, uma outra aposta também um pouco ousada aí para o time da Cruzada, porque eu avisei para vocês que vamos fugir aí dos mais escalados. Jonathan Gomes, uma média de quase 7 pontos em casa. Então eu não estou colocando qualquer um, eu estou colocando um cara que pode imitar assim aí contra o Vasco. Fez gol contra o Atlético Mineiro, fez gol contra o Internacional, fez gol contra o Avaí. Então a fase dele tá boa, né? Deu assistência aí contra o Corinthians. Olha só, 15,2 contra o Avaí. O Vasco, né, deu uma reagida boa com o Luxemburgo, mas já caiu de produção. Então vou apostar no Jonathan Gomes, beleza? E agora, partindo aí para o nosso ataque,
vou de Everton Cebolinha, porque o nome dele é regularidade. Ele é muito mito, mesmo quando não faz gol, faz excelentes pontuações. Então vou filtrar aqui pelos atacantes e vou de Everton Cebolinha. Beleza? Então é o jogo fora de casa, é um jogo contra a Chapecoense e o Everton Cebolinha com certeza estará no meu time. Lembrando que fora de casa contra o Vasco, recentemente ele imitou muito, fez um golaço e jogou muita bola. Acredito muito no potencial dele e ele não precisa provar nada para ninguém. Todo mundo sabe que Everton Cebolinha é um dos maiores mitos do Cartola. E fazendo uma parceria com ele aqui, vou de Gabigol. Já adianto que Gabigol vai colocar a faixa do time da Guruzada, porque é muito mito, bate o pênalti ali, assim como o Jonathan Gomes, esqueci de falar, também bate os pênaltis do CSA. O Gabigol bate o pênalti pro Flamengo e ele tá brigando não, né? Vai ser o artilheiro do campeonato e quer bater o recorde aí com certeza, quer fazer gol atrás de gol. Tá muito motivado, tá correndo bastante e acredito nele aí contra o Bahia. Só não tenho mais jogadores do Flamengo, porque igual no último jogo contra o Botafogo, né? Acabaram dando uma decepcionada aí em termos de cartola e também porque é um time muito equilibrado, né? Você vê ali o meu campo, tem o Everton Ribeiro, que é um cracaço de bola, mas nem sempre vai bem no Cartola, muito pelo contrário, muitas vezes vai mal. O William Arão também, muitas vezes vai bem, muitas vezes vai mal, então não tem tanta regularidade. O Gerson também, craque de bola, mas não é um mito do Cartola. Então, por isso, não estou colocando mais jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique, com certeza, é uma boa também, tá? E vou escalar o Jorge Jesus, porque eu aposto muito no Flamengo, mas como conjunto, né? Não... Os caras que mais regulares aí no Cartola são Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Arrascaeta não deve jogar, então Gabigol e Bruno Henrique com certeza ótimas opções aí. E para fechar o nosso ataque, mais uma opção ousada, mas com embasamento ali, porque ele cresce em jogo difícil, cresce muito. Várias vezes após que você já escalou o Dudu em jogos fáceis, em jogos contra os lanterna do campeonato, ele não correspondeu. Mas quando é clássico, ele cresce demais. E eu vou apostar no Dudu aí pro ataque da Cruzada, porque eu quero diferenciar. Então é isso aí. Quero sair dos mais escalados e vou de Dudu. A faixa, como eu falei, vai ficar com o Gabigol aí, o nosso capita para a próxima rodada. E o nosso treinador, já adiantei aqui, o Portuga Jorge Jesus, com uma média incrível de 5,8 nos jogos recentes aí em casa. Beleza? Então esse é o time da Cruzada, versão bem ousada. Se você quiser ir no tradicionalzinho ali, vai ter que procurar umas opções aí dentre os mais escalados, mas a gente aqui é sangue no olho, vamos pra cima e vamos arriscar. Beleza? Tamo junto e um grande abraço. A atualização desse time, caso tenha alguma mudança, sai lá no Instagram, @Guru do Cartola. Se você ainda não seguiu, tá perdendo. Corre lá, que tem muita estatística, muita informação legal. Responda a dúvida do pessoal lá. Valeu, tamo junto, um abraço.